Hey, how you doing? Welcome to another class. It's me, Teacher Rodrigo. I'm going to teach you today about simple present. E aí, tudo bem? É o Teacher Rodrigo aqui de novo, hoje para ensinar sobre o simple present. Ok, mas o que é o simple present? É o presente simples, tá? Dos verbos. Então hoje a gente vai falar de verbos. Lembrando, vocês já tiveram aula de simple present e vocês nem sabem. Vocês tiveram aula do simple present com o verbo to be, tá? Com o to be, lembra? Bom, você teve uma aula com o verbo to be somente, com o verbo to be somente, por quê? Porque o to be ele se comporta diferente dos outros verbos, tá? Como você vai ver nessa aula aqui, os demais verbos eles se comportam sempre de uma mesma maneira, tá bom? Então vamos dar uma olhada? Então aqui ó, simple present. Simple present. Okay, the simple present is a verb tense with two main uses. Então, o simple present ele tem dois usos principais. We use the simple present tense when an action is happening right now. Nós usamos o simple present quando a ação ela acontece agora mesmo, or when it happens regularly or unseasonally. O que significa isso? Nós usamos ele quando também ele acontece regularmente ou sem cessar, tá bom? Ok? E aí, dependendo da pessoa do verbo, ou seja, da conjugação, às vezes pode vir com S, um IS ou ES no final, tá bom? A gente vai ver isso mais ao longo do curso. Então, dá uma olhada aqui, ó. Right now, agora mesmo. Então, alguns exemplos do uso do right now, do presente como agora mesmo. Então, aqui, ó. I feel great. Eu me sinto ótimo. I feel great. Pauline loves pie. Pauline ama torta. E I'm sorry to hear that you're sick. Então, sinto muito de ouvir que você está doente. Tá? Então, no caso de I feel great, eu me sinto bem. Eu me sinto bem agora, nesse exato presente momento. Você está entendendo? Então, nesse exato presente momento, eu me sinto bem. Pode ser que depois eu me sinta mal, certo? Ok? Então, o simple present é para isso, para você dizer que como você está no exato momento da fala. Se eu falei eu me sinto bem agora, daqui a alguns minutos isso já é passado. Essa ação já vai estar no passado. Aqui nesse caso do meio aqui é um pouco diferente. Ó. Pauline loves pie. A Pauline ama torta. Ela ama torta agora, mas nesse sentido aqui é incessantemente também, tá? Por quê? Porque se ela ama torta, ela não vai deixar de amar tão fácil assim, né? Deixar de gostar de torta tão fácil assim. Então é agora, mas também pode ser sem cessar, tá? E I'm sorry to hear that you're sick. Eu sinto muito, eu sinto agora. De ouvir agora, você está me falando agora, que você está doente, tá bom? Então o primeiro uso do simple present, esse no caso de right now, ou também, que eu acabei de falar, de um sentido que não tem fim, de algo, por exemplo, eu gosto de jogar videogame, um exemplo, I like to play video game, é o que eu gosto incessantemente, entendeu? Difícil mudar de gosto, é claro, esse é um exemplo somente, eu gosto mesmo de videogame, mas é só um exemplo para você estar pondo na sua mente, tá bom? O outro uso é regularly. Regularly, ó. The other is to talk about habitual actions or occurrences. O que quer dizer com isso? É quando você fala sobre algo habitual, uma ação habitual ou ocorrências habituais. Como assim? Vamos lá, exemplo, ó. Pauline practices the piano every day. Ó, a Pauline aí de novo, ó. Pauline practices the piano every day. A Pauline ela pratica piano todos os dias. Então, aí, o presente, ele não está sendo usado somente para falar de agora, no presente momento, mas sim de algo que ela tem feito com regularidade, que começou no passado, mas ela continua fazendo e ela vai continuar fazendo por um tempo, ou seja, é um hábito, tá? Por exemplo, eu ensino inglês. É um presente, isso é sempre presente na minha vida, porque eu sou professor de inglês e eu ensino inglês. Tá? I teach English. I teach English and French, em francês. Okay? Right? Okay? So,
Outro exemplo, Miss Jackson travels during the summer. Miss Jackson travels during the summer. Mrs. Jackson, sorry. Mrs. Jackson travels during the summer. Senhora Jackson viaja durante o verão. Ou seja, está agora o verão, então ela viaja no verão, tá bom? Então é por todo esse período. Hamsters run all night. Hamsters run all night. Os hamsters correm a noite toda. Esse é um fato no presente. Os hamsters, pela natureza deles, correm a noite toda. Ok? Right? Então, isso aqui são alguns exemplos dos verbos sendo usados aí como como ações habituais, tá? Ou como ocorrências habituais. Right? Ok? Então, beleza. Agora vamos para algumas regrinhas. Affirmative form. How to form the simple present. Então, vamos falar aqui da forma afirmativa e como formular o simple present. Então, vamos lá? Ó, in the simple present, most irregular verbs use their root form, except the third person singular. O que ele quer dizer isso? A maioria dos verbos, eles usam a raiz do verbo, ou seja, o corpinho do verbo, tá? Exceto a terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Na maioria deles, você vai pôr, quando for he, she, it, conjugando, vai pôr S no verbo. Como assim? Vamos ver um exemplo. Ó. First person of singular, primeira pessoa do singular. Qual que é a primeira pessoa? É eu, né? Por exemplo, I write. I write. Eu escrevo, tá? Então, o verbo escrever é to write, que é o to be. To be. Você tira o to, você já está conjugando ele, mas aí você vai manter o write do jeito que está. Você só tirou o to. Então, to write é escrever. Então, eu escrevo é I write. Segunda pessoa, you write. Então, I write, you write. Agora, a coisa muda de figura. Terceira pessoa do singular. Então, ó, he, she, it. Lembra que he é ele, she é ela, it, ele ou ela, ou isto, para coisas animais, tá? Aí você não vai pôr write, você vai pôr writes. Ó, don't the S, not o S. Então, writes. É plural, teacher? Não, o verbo não tem plural. Então, não é plural. Writes aqui é conjugação, é que nem se eu falo assim, eu falo, tu falas. Muito embora aqui em São Paulo, se você está me assistindo de São Paulo, aqui a gente não usa o tu. Se você, por exemplo, está no Rio Grande do Sul, ou você já ouviu o Rio Grande do Sul, ou algumas regiões do Nordeste, eles usam o tu ainda. E é tu escreves. Não é plural, é conjugação. Então aqui é o mesmo caso, tá? First person plural, primeira pessoa do plural, we write. Segunda pessoa do plural, you write. E a última pessoa, né, a terceira pessoa do plural, they write. Então, só com he, she e it, você vai pôr S. E você vai pôr S na maioria, note isso que eu estou te falando, na maioria dos verbos. Quando você conjugar com he, she, it, você põe o S. Mas só com he, she, it, tá bom? Ok? Agora, vamos para as exceções. Right? Então, quando ele terminar com essas letras aqui, ó, O, CH, SH, TH, SS, GH or Z, quando terminar com O, CH, SH, TH, SS, GH e Z, ou Z, você não vai pôr S, você vai pôr ES, tá? Por quê? Questão de beleza, questão de estilística, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Mas também o ES só com he, she, it. Sempre lembre disso. Só com he, só com she e só com it. Então vamos lá. I go, eu vou. Então o verbo na forma pura é to go, ir. Mas eu vou, I go. Second person, you go, você vai. Third person, aqui ó, como vai ficar, ó. He, she, it goes. Goes. Note the ES. Olha o ES. Tá? Ok? Então, goes. Conhece? First person plural, we go. Second person plural, you go. Third person plural, they go. Tá bom? Então,
Se você precisa decorar, você vai decorar esses finais aqui, essas terminações. Terminação é porque termina. Esse finalzinho aqui. Ou, CH, O, CH, SH, TH, SS, GH e Z. Tá bom? Alright? Que aí, depois, eu vou mostrar mais uma regra, mas você precisa decorar esses finais e esse final aqui que eu vou te mostrar. Decorou isso, todo o resto é S. Isso, decorou esses finais, mais esse que eu vou ensinar agora, o resto é S. Pode mandar S no he, she, it, no verbo for he, she, it, tá tudo certo, tá bom? Ó, affirmative form, olha lá, ó, for verbs that end a consonant Y, we remove the Y and add IES. Bom, o que ele tá falando aí, ó? Para os verbos que terminam com um Y, mas é consoante Y. Você tira o Y e põe IES, você põe IES. Olha o exemplo, ó, first person singular, também só com he, she, it, tá? He, she, it. Olha lá. I marry, eu caso. Second person singular. You marry, você casa. Third person singular, he, she, it marries. Marries. Note IES. Tá? Ok? Bom, e marries com it é meio estranho, né? Mas às vezes alguém pode fazer um casamento de cachorro. Tem isso também. Tá bom? Ok? Mas aqui é só para você ver. O verbo to marry é casar e você está conjugando. Então, ó. Marry termina com RY. Então você tira o Y e põe ES. Tá? Aí, first person plural, we marry, nós casamos. Second person plural, you marry, vocês casam. Third person plural, they marry, eles ou elas casam. Ok? Então, decorou essa regra do IES, mais aquela daqueles outros lá que terminam com O, SH, CH, tá? E etc. O resto é tudo S. Por exemplo, ó. Outra regrinha aqui, mas essa já cai naquilo que eu te falei. Se terminar com vogal Y, for the verbs that end in a vowel plus Y, we just add S. Então terminou com vogal Y, isso aqui é só para fazer diferença da outra, você só põe um S. Beleza? Aqui ó, first person, I play. Second person, you play. Third person, que é o que importa aqui para nós, para essa regra, he, she, it plays. Not o S. Por quê? Porque antes do Y tem um A. Então você põe S. Tá? First person plural, we play. Second person plural, you play. Third person plural, they play. Tá bom? É claro que para você ficar na sua cabeça, você vai ter que assistir esse vídeo mais vezes, vai ter que fazer exercícios. Fazer os exercícios da plataforma para você gravar bem isso, tá bom? Alright? E aí a gente tem o to be, que eu não vou ficar demorando nele, mas é só para você lembrar. Affirmative form, how to form the simple present. The verb to be is irregular. O verbo to be é irregular. Como assim irregular? Pensa o seguinte, tudo que é irregular no inglês, seja verbo irregular, seja adjetivo irregular, é porque ele não anda pela regra. Tá bom? It is the black sheep of the family. É a ovelha negra da família. Então, o verbo to be é a ovelha negra da família. Todos os verbos fazem igual. Ou se faz diferente, não faz tão diferente assim. É o caso do yes, certo? Faz diferente, mas não faz tão diferente assim, certo? Okay? Já o to be não, é totalmente diferente. Tá vendo? Então, olha aqui, ó. First person plural, I am. Second person first person singular, I am. Second person singular, you are. Third person singular, he, she, it, is. Ó, tá vendo? First person plural, we are. Second person plural, you are. Third person plural, they are. Tá? Então aqui não entra na regra, é diferente, ó. To be é assim, ó, tá vendo como muda muito? Então ele não mantém a raiz, o corpinho, a forma to be. Certo? A forma be. Não, ele é totalmente diferente. Tá bom?
ok? É só isso que você tem que se lembrar. O verbo to be, diferente. Ele age diferente. Os outros verbos agem igual. Bom? Right? Ok? Então, ó, vamos agora para a forma negativa. Tão importante quanto falar eu jogo, eu danço, eu canto. Ou seja, o verbo é importante por causa disso, tá? Ele que vai te dar o movimento na sua fala. Se você quer ser um bom falante, você tem que praticar verbos, principalmente agora no começo, tá? Lá no livro, na parte aqui do Simple Present, você já tem alguns poucos verbos para você começar, e à medida que você vai avançando no curso, você vai aprendendo mais verbos ao longo do curso, tá? Então, na idade, você vai aprender verbos o resto da sua vida, porque existem verbos aí. Por exemplo, um verbo que nasceu recentemente é o verbo googar, Google it. Google virou verbo, tá? Que aqui que é Google it, né? Googar. É você ir lá e pesquisar no Google, entendeu? Ou seja, o programa tomou tanta a forma na nossa vida, ficou tão assim normal na nossa vida, que o próprio ato de pesquisar através do Google virou um verbo. Tá? Então aqui, ó, subject, tão importante, né? Agora voltando, tão importante quanto falar eu faço, é falar não, tá? Então a gente vai negar, eu não danço, eu não canto, eu não Google, tá? Eu não dou googada, tá? Vamos lá, subject, sujeito, mais do e does, mais not, mais o verbo, mais o verb. Bom? Aí, nesse caso, você vai precisar usar o do e o does. Por quê? Lembra lá do verbo to be, que ele vai sozinho? O verbo to be, para você fazer negativo, é só você pôr o not, né? Tranquilo. Mas por que nesse aqui não? Porque todos esses verbos, eles precisam de um ajudante, ou seja, do verbo auxiliar, do do e do does, para fazer a negativa e fazer a pergunta. Por que disso? Bom, possivelmente é porque eles não têm muita conjugação, tá? Então, se você não pôr o do not ou does not, não vai dar para saber a conjugação, não vai dar para saber o tempo verbal, tá? Porque os verbos em inglês não se flexionam como as línguas como português, francês, italiano, que vem do latim. Então você tem que usar o do e o does como auxiliar. Para nós, o do e o does não tem tradução. Ele não entra na nossa lógica, porque a gente não usa auxiliar, né? Para fazer negativo e perguntas, por exemplo. A gente não usa auxiliar. Mas no inglês, sim, você tem que usar. Então você tem que se acostumar com ele, tá bom? Então vamos lá. Ó. Olha aqui, ó. Pauline does not want to share the pie. Ó, does not mais o want. O verbo é want, querer. Ó. Então Pauline, lembra que ela gosta muito de torta? Pauline não quer compartilhar a torta. Tá? Então o verbo vem depois do does not. O does not é para falar que o verbo serve para deixar o verbo na negativa. Ok? Porque você não pode pôr o verbo direto na negativa. É como se, menos o verbo to be, todos os outros verbos fossem dependentes do pai e da mãe. Vamos dizer assim, o verbo to be não, ele é um independente, ele foi morar sozinho cedo. Tá? Ó, she does not think there is enough to go around. Ela não acha que tem o suficiente para sair por aí. Tá? Ok? Does not think. Her friends do not agree. Her friends do not agree. Os amigos dela não concordam. I do not want pie anyway. Eu não quero torta de maneira nenhuma. Ok? Eu não quero torta de maneira nenhuma. Right? Ok? Então aqui você tem o do e o does. Mesma coisa, o do é o verbo fazer. Que aqui ele está fazendo o papel de auxiliar, mas ele não tem tradução. Tá? Ele não está com fazer aqui, ele está ajudando. Mas é só você lembrar que o do, como ele faz, ele é o faz tudo. Então ele ajuda aí a fazer a negação, tá bom? Então do é com todas as outras pessoas menos o he, she, it. O does é nada mais, nada menos que a conjugação do do para a terceira pessoa, que é he, she, it, terceira pessoa singular. Lembra? Lembra disso? Tá? Você colocava es quando terminava com o, então você tem que pôr es aqui. Então does é isso. Então, por que Pauline does not? Porque Pauline dá para substituir o she.
Assim como o Rodrigo dá para substituir por he. Então, Rodrigo does. Por exemplo, Rodrigo doesn't teach German. Rodrigo não ensina alemão. No. Rodrigo teaches English in French. Então, Rodrigo ensina inglês e francês. Tá bom? Okay? Então, do e does mais o not. Só que esse do e does not, na fala, eles não vão falar assim. Eles vão falar desse jeito, ó. Don't e doesn't. Don't e doesn't. Então, por exemplo, Pauline does not want to share the pie. Vai virar Pauline doesn't want to share the pie. Doesn't. Você nem fala esse T. Ó, she does not think there is enough to go around. Vai virar she doesn't think there is enough to go around. Enough. Her friends do not agree, vai? Our friends don't agree. Aqui você fala don't porque eu tenho um A aqui, ó. Don't agree. Você junta também, meio que junto. E aí no último, I do not want pie anyway. Você vai falar I don't want pie anyway. I don't want pie anyway. Tá? Então é comum você, quando tem uma consoante próxima à palavra, o verbo começar com consoante, você não pronunciar esse T. Tá? Enquanto se tiver uma vogal, você juntar. Isso é comum. Right? Ok? Espero que você tenha entendido. Se não, é só fazer perguntas lá e nada como a prática, tá bom? Parece ser complicado. Por isso eu peço que você, depois que terminar esse vídeo, volta, assiste de novo. Se não entrou na sua cabeça, deixa em stand-by por um tempinho ali, um dia, depois outro dia assiste de novo, você vai entender melhor. Tá bom? Estamos aqui para tirar dúvidas. Mas não é difícil. Não é difícil. É que é diferente, tá? A gente não usa auxiliar para fazer negativo. A gente faz negativo direto no verbo. Eu não. Tá bom? Ok? Mas é só você lembrar que o do e o does, na realidade, eles não estão para te atrapalhar, eles estão para te ajudar. Porque se você não tivesse o do not e o does not, don't e o doesn't, você ia ter que aprender um monte de conjugação, né? Que nem, por exemplo, o francês. O francês é um monte de conjugação, tá? O do, o don't e o doesn't não, tá? Então, você sabendo o don't e o doesn't fica mais fácil. Uma vez que você aprendeu eles, fica mais fácil. Em vez de você ter que falar, por exemplo, eu falo, tu falas, nós falamos, vós falais. Tá vendo? Ó, quantas formas diferentes só no presente? Tá? Então, na verdade, é mais fácil. Só é diferente. Por isso que a gente fica com dúvida. Por quê? Porque procura na cabeça algo que é parecido e não tem. Porque é outra língua, tá? Outra lógica. Bom, interrogative form, forma interrogativa. Lembra que com o verbo to be você troca o verbo to be de lugar com o sujeito? Aqui você vai trocar também. Mas você vai trocar o do e o does. Tá? Você tem que usar o do e o does, então você vai pôr o do e o does na frente. Plus the subject, depois o sujeito, plus the verb, depois o verbo. Olha a frase, ó. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Does John speak French? Does John speak French? John se substitui por he, então é does. Does John speak French? O John fala francês? E do we have time for a quick drink? Do we have time for a quick drink? Nós temos tempo para uma bebida rápida? Nós temos tempo para tomar uma? Tá bom? Você pode traduzir também quick drink por isso, tá bom? Ser bem criativo, tá bom? Então, do e does na frente. Por quê? Porque precisa de ajuda. Todos os outros verbos precisam de ajuda para usar o do e does. Menos qual? O verbo to be, tá? Que ele se comporte diferente. Alright? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Como eu disse para você, não é difícil, tá? Só é diferente. Então, não entendeu? Volta o vídeo, assiste de novo. Depois, um outro dia, assiste de novo, tá? Que você vai entender. Qualquer dúvida, você sabe onde nos encontrar, nos grupos do WhatsApp. Também, direto pela plataforma, você pode estar enviando suas dúvidas. E não esqueça de fazer os exercícios da plataforma para fixar, ok? Então é isso. Lembre-se sempre, do e does é o seu amigo, tá? Porque por causa dele você não vai precisar aprender um monte de conjugação. E com isso eu encerro a aula de hoje. Thank you so much. Bye bye.